Larissa do blog Console Cor-de-Rosa. Se você não sabe de que blog eu tô falando, clica aqui no link ou então na tag e vai já lá no blog conhecer. O Rio Mac de Fortaleza me convidou para uma visita guiada pelo Museu do Videogame com o próprio Cleidson Lima, que é o curador do museu e dono de boa parte da coleção dos videogames que estão expostas. Se você não sabe quem é o Cleidson Lima ou então você não assistiu o vídeo que eu já gravei com ele, clica aqui que vai ter a entrevista lá com ele no Museu do Videogame. Em terras de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Wii U, ninguém nem imagina como é que começou essa história do videogame, né? É tanta tecnologia hoje em dia e todos esses aparelhos são tão famosos hoje que, assim, ninguém imagina como esse mercado não era nem um pouco rentável lá nas suas épocas, né? Já são 4 décadas de história de videogame. E eu achei legal mostrar pra vocês aqui no canal como é que tudo começou e algumas curiosidades também sobre esse mercado videogameístico. Então vamos lá assistir comigo. A história toda começou aqui. O Magnavox Odyssey de 72. Ele foi criado por um cara chamado Ralph Baer. Aliás, ele morreu ano passado. Eu tive o prazer de conhecer esse cara nos Estados Unidos. E ele criou não só esse Odyssey, mas ele criou vários, teve outras invenções, inclusive o Simon, que aqui no Brasil se chama Genius, foi esse cara que criou. Então eu digo assim, o cara era um gênio, mas ele é um gênio não só pela capacidade de ser engenheiro, mas também a visão que ele tinha do entretenimento com interação já naquela época. Esse cara, ele era brigão, porque ninguém acreditava na história dele. Ninguém acreditava nisso aqui, gente. Então ele naquela época, ele achava que a TV poderia ser muito mais do que receber informação só. A TV deveria servir para você interagir. Então isso em 70 e 72, quando nos Estados Unidos você tinha uns 4, 5 canais de TV, era ilógico. Hoje em dia nós temos centenas e ainda assim nós sentimos essa necessidade de interação. O primeiro videogame mesmo que foi ter alguma representatividade foi o da Atari, que foi o Home Pong, que só foi lançado em 1975 e na verdade o Bushnell nada mais do que pegou a ideia do Ralph Baer, que ele viu uma palestra do Ralph Baer e resolveu fazer algo parecido. Então, na verdade, o primeiro videogame, ele foi criado mais de 10 anos antes de criar o primeiro console. Ele é de 58. Então, essa história do jogo eletrônico já ganhava o interesse dos cientistas muito antes de virar uma ideia, assim. Hoje só esse grande computador com o Tennis for Two, ele só está em um lugar do mundo. Ele está no Museu de Arte, o Museu de História Natural dos Estados Unidos. Então só existe como o Brown Box também só existe um item lá à disposição. Aqui, pessoal, vocês estão vendo o primeiro videogame de mão portátil, o primeiro videogame portátil do mundo a usar cartucho, que é o Microvisor. Então ele é de 79, são pouquíssimos encontrados no mundo que funcionam, porque o LCD dele, de 79 para cá, isso é um líquido, então esse líquido ele já secou desde então não aparece nada. Esse, por incrível que pareça, funciona. Esse TV Game é o primeiro videogame da Nintendo. Ele era um Pong, mas vocês vão notar que ele não tem o nome Nintendo nele. Ele só tem na caixa. Na verdade, a Nintendo não acreditava muito nessa história de videogame. Foi uma aposta, né, que todo mundo estava falando de Pong nos Estados Unidos, mas vamos lançar. Mas não vamos colocar a nossa marca, porque eu acho que esse negócio é uma modinha. Porque, na verdade, o forte da Nintendo eram cartas, jogos, Sudoku, aqueles jogos todos. Só que na primeira investida de venda deles, eles venderam 1 milhão de consoles no primeiro Natal que eles lançaram. Isso era muito superior às vendas nos Estados Unidos, que eram por volta de 100, 200 mil consoles no Natal. Então eles viram, opa, isso aqui pode dar certo. Por que existe a PlayStation? Porque lá no passado, na década de 90, a Nintendo encomendou com a Sony, ela precisava de uma unidade de CD para lançar o Nintendo CD.
Ela precisava disso. Então ela encomendou com a Sony e ela já era cliente da Sony porque todo o chip de áudio do Super Nintendo foi fabricado pela Sony. É por isso que vocês vão perceber que o som do Super Nintendo sempre foi melhor que o som do Mega Drive. Então essa disputa que eles tinham fazia sentido, porque o som era muito melhor por causa do chip. Então a Sony pensou, bom, já forneço para eles, vamos ganhar dinheiro também fornecendo o nosso projeto de CD. Ela resolveu por si só lançar a sua unidade de TV, o PlayStation, e o resto da história você já imagina o que foi. A PlayStation é a maior fabricante do mundo, que domina o mercado, exatamente porque a Nintendo o deixou livre para tocar esse projeto. Ah, eu vou para o evento de videogame. Não vai. Então, mais já que ela está aqui, seja porque ela quis vir, ou seja porque ela foi para o cinema, para uma loja e tudo mais, e ela se depara com a infância dela, então você acaba criando um laço e principalmente quebrando o preconceito. O nosso objetivo com o museu é quebrar um pouco esse estigma, esse preconceito com relação ao videogame, que o videogame é o vilão, que o videogame ele é o culpado das mazelas do mundo. Se entra um maluco e atira em todo mundo, vão falar assim, pergunta se ele jogava videogame. Então, é a primeira pergunta que fala, bom, então muitos assassinos no mundo nunca jogaram videogame. Então, mas agora é o culpado do videogame. Então com isso aqui a gente consegue quebrar alguns paradigmas de família e você começa a ver pai e filho jogando novamente. Que o filho tem a oportunidade de mostrar para o pai quais são as atuais gerações. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar o like, porque isso ajuda muito, 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 muito no canal. Se inscreve no canal também para receber os próximos vídeos, compartilhe em todas as redes sociais se vocês gostaram desse vídeo. E eu queria agradecer muito ao Shopping Rio Mar pelo convite. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.